Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: que haja luz. Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse: que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão, e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse: que as águas abaixo do céu se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente, e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente, e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então Deus disse: que as águas fervilhem de criaturas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos, e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso Deus os abençoou, dizendo: reproduzam-se e tornem-se muitos, encham as águas do mar, e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então Deus disse: eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes.
Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus, e a tudo que se move sobre a terra e em que há vida. E assim se deu. Depois Deus viu tudo que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hiddekel. É aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles. E como o homem chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam. Capítulo 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Assim a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus que estava andando pelo jardim, por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi. Com isso ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me desse para estar comigo. Foi ela que me deu do fruto da árvore. Por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher: O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová Deus disse à serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. A mulher lhe disse: Aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos, e terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E a Adão ele disse: Visto que você escutou a voz da sua esposa, e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria mãe de todos os viventes. E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então: O homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mau. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida.